Daniel's last 3.5 weeks allotted to Daniel's people. Not the Gentiles, to Daniel's people, and Daniel was a Jew. São chamados e estão perfeitamente em harmonia com a Escritura. As últimas 3 semanas e meia de Daniel atribuídas ao povo de Daniel, veja, não aos gentios, ao povo de Daniel. E Daniel era judeu. Now, notice, Israel believes only her prophets. And after they are vindicated, and nowhere through the church age, since in the early apostolic church, has the Protestant church ever had a prophet. Tell me who it was. Sure. Never. Agora note, Israel crê somente em seus profetas e depois que são vindicados. E em nenhum lugar através da era da igreja, desde a igreja apostólica primitiva, a igreja protestante chegou a ter um profeta. Diga-me quem foi e mostre-me. Nunca. They had in the early apostolic age one called Agabus, which was a vindicated prophet. But when the Gentiles came into inheritance of God, and Paul turned to the Gentiles after Peter, as we read last night, had received from the Lord that he's taken a people from the Gentiles for his name, his bride, then they never has been on the pages of history a Gentile prophet. Eles tiveram, na era apostólica primitiva, um chamado Ágabo, que foi um profeta vindicado. Mas quando os gentios ingressaram na herança de Deus, e Paulo se voltou aos gentios, depois que Pedro, como lemos ontem à noite, tinha recebido do Senhor que ele estava tomando um povo dos gentios para o seu nome, sua noiva. Então, O Senhor continue abençoando a cada irmão e possa dar saúde a cada pessoa que está enferma, possa conceder vigor, vida àquele que está numa condição debilitada. O
Senhor é a força da nossa vida. Sempre foi e sempre será. Então tenha isso no seu coração, que o Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é o que cada ser humano tem necessidade. O Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, o nome que fortalece. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 26, Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Pois bem, o profeta, pregando a mensagem do 7º selo, ele diz: mas vocês se lembram quando ele me levantou lá e disse: esta é aquela terceira puxada, e ninguém a conhecerá, Vocês se lembram disso? A congregação diz amém. Visões nunca falham. Elas são perfeitamente a verdade. Agora, lembram-se da visão da constelação? Charles. E eu, aqui está. Agora, algo acontecendo, eu lhes disse esta semana que vocês têm estado em torno de vocês, mas gostaria de saber se notaram. Lembram-se da constelação da visão dos anjos, quando parti daqui para ir a Arizona? A congregação diz amém. Vocês se lembram? Que horas são, senhores? Que horas são, senhores? Uma mensagem que ele pregou antes dos selos. Senhores, é este o sinal do tempo do fim? Amém. Vocês se lembram disso? Notem, houve somente um grande estrondo de trovão. 7 anjos apareceram. Está certo? Amém. Um estrondo de trovão, 7 anjos apareceram. E vi o cordeiro quando tinha aberto o primeiro selo. Olhei e ouvi dos 4 animais, que diz: como em voz de trovão, vem e vê. Notem, um trovão, 7 mensagens que foram seladas e não podem ser reveladas até o último dia desta era, até o último dia desta era. Estão vendo o que quero dizer? Quer dizer, da era de Laodiceia, a era que estamos vivendo. A congregação diz amém. Agora, notar uma parte misteriosa desta semana? É isso. Isso é o que foi. Não foi um ser humano, um homem. Foram os anjos do Senhor. Notem, há testemunhas de 3 sentadas aqui, que uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás, eu estava em cima, lá bem no interior
das montanhas perto do México, com 2 irmãos que estão sentados aqui, tirando o cardo, o carrapicho da perna da minha calça. E deu-se uma explosão que pareceu que ia derrubar as montanhas. Ora, isso mesmo. Nunca contei aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. E ele disse-me: agora esteja pronto, vá para o leste. Aqui está a interpretação desta visão. Estão vendo? Agora, para que saibam, o irmão Sótima não conseguiu o animal que estava caçando. Nós estávamos tentando ajudá-lo a conseguir. E ele disse: agora, esta noite, como sinal para ti, ele não vai conseguir. Tu deves consagrar-te nesta ocasião para a visitação destes anjos. E me senti fora de mim. Vocês se lembram? Eu estava no oeste. Os anjos estavam vindo para o leste. E quando eles se aproximaram, fui levantado com eles. Lembram-se disso? Vindo para o leste. A congregação disse amém. E o irmão Fred, aqui esta noite, é testemunha. E o irmão Norman, enquanto descíamos, eu quase persuadi este homem a permanecer e conseguir sua caça. Está certo, irmão Sótima? O irmão Fred Sótima diz amém. Amém porque é a verdade, né? É isso. Quando você ouve a congregação dizer amém, é porque o Espírito está testificando que aquilo é a verdade. Isso mesmo. Agora, quando você não ouve ninguém dizer um amém, primeiro você deve examinar a si próprio. O que você está falando? Ou se as pessoas estão entendendo o que você está falando. A que você está se referindo? Ao pregador, que às vezes quer forçar a congregação a dizer amém. Outros querem forçar a congregação a dar glória a Deus. Quando a congregação não está entendendo o que ele está falando, aonde ele quer chegar, ou está entendendo e não está concordando. Está discordando daquilo. Então, isso aqui, irmão, é tremendo. Olha bem aqui, ó. E ele me disse, agora esteja pronto, vá para o leste. Quer dizer, a congregação respondendo para o profeta, dando amém, ela está dizendo que estava entendendo a que ele estava se referindo e aonde ele queria chegar. Isso aqui é de suma importância nós analisarmos o que estamos fazendo, aonde vamos chegar. Então, veja bem, eu estava no oeste e os anjos estavam vindo para o leste. E quando se aproximaram, fui levantado com eles. Lembram-se disso? Ele faz a pergunta. Vindo para o leste, a congregação disse amém. Como que você espera
que alguém vai dizer amém a algo que eles não estão entendendo, que eles não estão compreendendo. Como? Se diz amém aquilo que se entende, que se compreende. Você não pode estar... É por isso que, mesmo para você dar um glória a Deus, para você dizer um amém, um aleluia, tem que ter o momento certo. Tem que ter a hora correta. Aquilo significa que você está entendendo o que o outro está falando. Ou se não está, ou por outro lado, está dizendo que você concorda com aquilo. Agora, preciosos irmãos, às vezes você está entendendo sim o que o outro está falando, mas às vezes não concorda. Que você vê que às vezes aquilo está desconectado, aquilo não é a verdade do assunto. A pessoa está falando, tentando insinuar que aquilo é uma verdade, mas ele está mentindo. Ele está enganando. Está tentando seduzir as pessoas ao engano. Agora, uma congregação tola que está vendo que não é aquilo e fecha os olhos e vai dizendo amém, engolindo aquilo de qualquer maneira, é uma congregação sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus. Então, mas veja que o que o irmão Branco está falando, a congregação está correspondendo àquilo, dizendo amém. Assim seja. É tão importante isto, preciosos irmãos. Para tudo se tem a hora. E mesmo que esteja na hora certa, resta saber se é a verdade. E aonde a pessoa quer chegar com aquilo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, nos dê força para compreender estas coisas. Nós precisamos ter isso em nossos corações. Não tentar arrancar uma coisa quando aquela congregação está entendendo outra coisa. Deus nos ajude em cada momento de nossas vidas a compreender isto, né? Algo sentado lá, ó, veja bem, ele continua. Sim, ali de pé, bem ali, eu tentei convencer, mas ainda assim ele disse, ele não conseguirá. Ele quem disse? Deus falou, não vai conseguir. Eu nem disse nada, prossegui. Algo sentado ao lado da tenda, o dia em que o irmão se lembra, o irmão Sótima, e eu, tão logo algumas coisas estavam sendo ditas, que eu coloquei o irmão e a irmã Norma. Onde está o irmão Norma? Lá atrás. Fiz que prometesse não mencionar o que estava acontecendo. Está certo? O irmão diz amém. Quer dizer, são fatos. Você vê como é importante isso aqui. Amém na hora certa. Seria
Amém, porque você está compreendendo. Ou se compreendeu, está de acordo. Muito bem. Amém. Essa é a verdade. Olha o que o profeta diz aqui, ó. O irmão diz amém. O profeta completa. Essa é a verdade. Um espírito mentiroso, ele vai levantando coisas que não se sabe de onde tira aquilo. E aí quer que a congregação dele diga amém, só se a congregação for uma palhaça. Isso mesmo. Uma congregação que não tem discernimento do que está ouvindo, você vai ser arrebatado não é pelo que você vê, nem pelo que você ouve. É pelo discernimento que você tem daquilo que você ouve. Que coisa, né? Que Deus tenha misericórdia. Ele diz assim, o irmão diz amém. Aí o profeta completa. Essa é a verdade. Eu me voltei, me afastei da tenda, assim, está certo? Está certo. Porque isto é o que foi, exatamente o que foi, sabendo que eu não poderia contar até que acontecesse, para ver se as pessoas entenderiam. Essa é uma preocupação que o profeta tinha. Se as pessoas estavam entendendo o que ele estava falando. Porque é tão bom quando você compreende o que alguém está falando. E vocês notaram aquele anjo em particular? Eu disse lá, era um anjo estranho. Para mim, ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembram-se disso? A congregação diz amém. Eles estavam numa constelação, 3 de cada lado, e um em cima, e aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele era mais resplandecente, significava mais para mim do que os demais. Lembram-se? Eu disse. Ele tinha o peito estufado. Assim, estava voando em direção a leste. Vocês se lembram? Dessa maneira, eu disse, isso me apanhou, me suspendeu. Lembram-se disso? Amém. Aqui está aquele com o 7º, aqui está aquele com o 7º selo. E a coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. Amém. Ele exclama, amém. Esses outros selos significaram muito para mim, naturalmente. Mas, vocês não sabem o que este tem significado. Por uma vez na vida, o irmão Brana bateu no púlpito várias vezes. Eu orei, clamei a Deus, eu depois daquela reunião de Phoenix, qualquer das pessoas lá comigo, sabe? Eu pernoitei nas montanhas. Certa manhã, eu me levantei e subi no Cânion Sabino, aquela grande montanha, aquelas grandes montanhas escarpadas.
e altas, e subi lá. E há uma pequena trilha depois de se haver começado e me leva para a montanha Lemon, que é uma caminhada de 30 milhas, aproximadamente 48 quilômetros. Com aproximadamente 30 pés de neve lá em cima, aproximadamente 9 metros. Deste modo, em cima da montanha, bem cedo antes do amanhecer, subindo por esta pequena trilha, rolando pedras à medida que avançava, senti-me guiado a virar nesta direção e virei. E subi algumas grandes rochas cheias de pontas. Oh, que coisa! Centenas de pés de altura. E eu me ajoelhei entre estas rochas. Coloquei esta Bíblia e coloquei este livro, este pequeno bloco de papel. O irmão Brana mostra sua Bíblia e o bloco de papel. Eu disse: Senhor Deus, o que significa esta visão? Eu disse: Senhor, isso significa a minha morte? Vocês se lembram? Eu lhes disse, achei que podia significar minha morte, porque algo explodiu de tal modo que me sacudiu fortemente. Vocês se lembram disso? Quantos sabem disso? Ouviram falar disso? A congregação diz amém. A congregação diz amém. Ei! Respondendo ao profeta a pergunta dele. Respondendo a pergunta dele. Vocês se lembram disso? E quando eles dizem amém, ele está dizendo, nós nos lembramos, nós concordamos. Realmente o Senhor relatou isto. Quer dizer, eles estão entendendo o que ele está falando. E às vezes, irmãos, há atitudes e comportamento que nós já sabemos aonde aquilo vai dar. É dolorido, é triste, nós não quer, mas aquilo você já está vendo aonde aquilo vai explodir, aonde a pessoa quer atirar, aonde o pregador quer chegar. E muitas das vezes a congregação repudia aquilo. Mas o pregador se acha no direito de empurrar aquilo de goela abaixo a sua congregação. Até que um dia a congregação vomita aquilo e vomita ele também. Então, mas o irmão Brana aqui é diferente. Ele está falando, a congregação está dizendo amém, quer dizer, ela está unificada com ele. Está acompanhando, está entendendo o que ele está falando. Que o Senhor nos ajude nesta manhã. Esse significado, veja, aqui está aquele com o 7º selo, a coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. Amém. Aí ele volta aqui, né, que ele foi levado por aquela trilha. Alguns tomam isso aqui e fazem a aplicação, dizendo, não, é uma parte do ministério dele que tinha que ser acrescentado. E ele fala isso aqui. É verdade. E eles tomam isso para aplicar que o irmão Brana tem que voltar para revelar mais coisas, etc. Não é isso. O que o irmão Brana está falando aqui é muito simples de entender. Ele está dizendo que ia ter uma parte dos selos, Deus está mostrando para ele que ia ter uma parte dos selos que ele ia ter que pregar, que ele pregou em 1963. Isso mesmo.
Ele diz assim: bem cedo antes do amanhecer, deste modo, em cima da montanha, bem cedo antes do amanhecer, subindo por esta pequena trilha, é o parágrafo 278 da montanha, bem rolando pedras à medida que avançava, senti-me guiado a virar nesta direção, e virei e subi, e senti-me guiar subi algumas grandes rochas cheias de pontas, que coisa! Centenas de pés de altura. Me ajoelhei entre estas rochas. Coloquei esta Bíblia e coloquei este livro, este pequeno bloco de papel. O irmão Branham mostra sua Bíblia e o bloco de papel. Eu disse: Senhor Deus, o que significa esta visão? Eu disse: Senhor, isso significa a minha morte? Vocês se lembram? Eu lhes disse. Achei que podia significar minha morte, porque algo explodiu de tal modo que me sacudiu fortemente. Vocês se lembram disso? Quantos sabem disso? Ouviram falar disso? A congregação diz amém. Aleluia! Glória a Deus! Ora, claro, vejam, todos vocês, e eu achei que pudesse significar minha morte. E então, no cômodo, eu disse: foi que foi isto, Senhor? O que significa? Significa que vou morrer? Se for, muito bem, eu não contarei à minha família. Somente permite-me prosseguir. Veja, se minha obra está terminada. Ei, glória! E eu disse: se minha obra está terminada, você que diz que o irmão Branham não terminou e que ele precisa voltar aqui, você está mentindo. Porque aqui ele está dizendo: se minha obra está terminada. E se está, quer dizer, é a minha morte, se minha obra está terminada. Ora, se Deus levou o irmão Branham, é porque ele terminou a obra dele. É isso, pastor. E aquilo, irmão, não tente interpretar nada. Se não entendes, deixa como está. Agora, o que foi isso? Mas ele enviou uma testemunha de volta. E vocês se lembram de eu lhes dizer que não era isso, era o avanço do meu trabalho? Vocês entendem? Ele pergunta: vocês entendem? Ele não manda a congregação dar amém. Ele diz: vocês entendem? E a congregação responde com amém, dizendo: nós estamos entendendo. Essas coisas obscuras, entende? Que você não sabe aonde quer chegar aquilo. Você não tem que dar amém, não. Você tem que observar, examinar e ver se aquilo é desse jeito, se está de acordo, para que possa se entender o quadro. E então, estão vendo? E sentado no Quênio Sabino. O Pai Celestial sabe disso, tão verdadeiramente quanto vocês veem isso acontecer. Esses anjos desceram e vindicaram toda a mensagem ser a mesma. Então, vocês sabem se isto vem de Deus ou não? Vocês sabem se isto vem de Deus ou não. Foi-lhes predito por visão. Não pude lhes contar até
os cultos terminarem, porque foi proibido. No Quênio Sabino, sentado lá em cima aquela manhã, eu estava de mãos erguidas e o vento tinha levado meu velho chapéu preto. Quando eu estava lá com as mãos erguidas, orando, eu disse: Senhor Deus, o que isso significa? Não consigo entender, Senhor. Que devo fazer? Se for minha hora de ir para o lar, deixa-me ir aqui, que é onde nunca me encontrarão. Não quero ninguém se lamentando por aí. Oh, mas, irmão Brano, não tem jeito. O Senhor foi, né? Ele foi, Deus o levou, mas todos lamentam até hoje, né? A falta da pessoa do irmão Brana, né? Todos. Mas ele não queria que ninguém ficasse lamentando por aí, né? Mas Deus o levou. E um dia desse, você o encontraremos na glória. Claro, queremos ver o nosso Salvador, nosso Cristo, aquele que nos salvou, mas depois queremos ver também o mensageiro, né? Veja bem, o que isso significa? Não consigo entender, Senhor. Que devo fazer se for minha hora de ir para o lar? Deixa-me ir aqui, que é onde nunca me encontrarão. Não quero ninguém se lamentando por aí, se for para partir. Eu só quero que a minha família pense que dei um passeio. E não me encontrarão. Esconde-me em algum lugar. Se for para partir, ora, deixa-me ir. Talvez José encontre minha Bíblia aqui algum dia e que ele a use. Vê se for partir. Deixa-me ir, Senhor. E eu estava com as mãos levantadas e repentinamente algo caiu em minhas mãos. Bondoso Deus e bendito Pai Celestial, que tremenda mensagem essa o Senhor tem nos dado. Agora abençoa o teu povo, Pai, que eles possam dizer amém ao que se compreende, ao que se entende. Em nome de Jesus Cristo. Amém.